E se eu te dissesse que Deus pode estar sendo usado contra você? E se aquela frase é a vontade de Deus, não for fé, mas controle? Existem pessoas que não manipulam apenas emoções, apenas comportamentos. Elas manipulam a sua consciência, manipulam a sua fé. Elas manipulam a sua culpa, manipulam o seu medo de pecar. Hoje eu vou te mostrar nesse vídeo como o narcisista usa Deus, usa a religião, a espiritualidade para manipular você. E por que que isso é um dos tipos mais perigosos de abuso? O abuso espiritual. Eu sou Milton Menezes e ao longo da minha experiência de 38 anos em psicoterapia, eu tenho encontrado vários casos de mulheres que passaram por esse tipo de abuso espiritual e se encontram enredadas, manipuladas por pessoas que se dizem religiosas, que se dizem tementes a Deus. Existe então uma coisa, existe um fenômeno que muitos de nós, dentro da área da saúde mental, chamamos de abuso espiritual. É quando então alguém utiliza a fé, os textos sagrados, quando usa então a sua manifestação espiritual, quando usa algum tipo de dom relacionado à questão da espiritualidade, como instrumento de controle psicológico, como instrumento de manipulação, como instrumento de abuso. Então vejam, situações como essa não é então uma questão de um problema com Deus. O problema não é Deus, o problema não é a religião, o problema não é a espiritualidade. O problema é a distorção feita por algumas pessoas utilizando isso para manipular você. Quando Deus é usado para silenciar, para culpar ou intimidar, não estamos falando então de uma fé saudável. Nós estamos falando de um grande instrumento de poder, a manipulação. Então, há de se fazer uma diferença muito importante, porque esse é um assunto delicado. Aquilo que é uma fé saudável, uma fé que então permite um questionamento, aquela fé que pode então carecer de informações, de conhecimento e que pode então ser acolhida, pode ser esclarecida, orientada, daquilo que então passa a ser uma manipulação religiosa que elimina o questionamento, que aliena a pessoa, que faz com que ela fique sob controle em cima de questões de regulações que não são necessariamente religiosas, não são necessariamente para o bem. Mas então, quando é que esse tipo de manipulação ele funciona? Porque não são todas as pessoas que vão acabar caindo nesse tipo de abuso espiritual. É quando o narcisista utiliza algumas situações, momentos em que ele percebe de maior vulnerabilidade emocional, algum momento onde há uma fragilidade, algum tipo de contexto em que o narcisista aproveita a noção e alguns conceitos relacionados a Deus, ou à religião, ou à espiritualidade, para exercer esse tipo de controle. Mas, Milton, que tipo de situações são esses? Que tipo de momentos são esses que o narcisista utiliza? Por exemplo, o primeiro deles que eu posso dizer é quando a vítima, quando você está numa crise emocional. Você então passou por uma situação de luto, uma perda, você está passando por problemas familiares, você está em algum momento que por algum motivo você se percebe com uma baixa autoestima, um amor próprio muito em baixa, ou até uma crise de fé. Nessa hora, o narcisista identifica isso, ele vai começar então a usar a sua dor da perda, o seu tipo de conflito, o conflito familiar que você está, para exercer uma pressão, uma coação sobre você, para fazer com que você esteja a serviço dos caprichos e daquilo que é a verdade dele, e não realmente no sentido de consolo e de orientação espiritual. O manipulador espiritual, ele aparece muitas vezes quando a pessoa está buscando respostas, ela está em sofrimento, ela está com dúvida. Uma outra situação que o narcisista utiliza é quando a vítima parece que tem uma fé sincera, uma fé às vezes muito, não é ingênua, mas tão pura, que ele então aproveita isso. Quanto mais sincera é a fé da pessoa, mais poderosa pode ser a manipulação. Porque mais facilmente a pessoa então acredita que todos estão no mesmo tipo de alinhamento, pensam igual a ela, que tem o mesmo tipo de propósito. Então aquele discurso floreado faz com que ela então se entregue muito mais facilmente a essa manipulação. Isso por quê?
Porque a vítima ela quer agradar a Deus, ela tem uma conexão com a espiritualidade, ela teme errar espiritualmente, ela acaba achando que pode estar se afastando, contrariando alguma regra, ela valoriza a autoridade religiosa de uma forma até honrosa, até temerosa, oferecendo então a essas pessoas, a esse tipo de autoridade, um tipo de poder, entregando a essas pessoas o poder de conduzir a sua própria vida. Uma outra situação que o narcisista utiliza é quando ele percebe que perdeu o controle. Isso é muito comum, por exemplo, a vítima começa a questionar. Mas peraí, mas quando você fala isso, mas isso não está ali. Deus não diz isso, a espiritualidade não falam isso, os bons espíritos não falam isso. A vítima começa então a questionar, e aí então o narcisista entra com argumentos que não são questionáveis, que não são discutíveis. Mas Deus odeia a rebeldia, Deus não aceita questionamentos, Deus é o poder supremo, os espíritos superiores sabem do que estão falando, está escrito nas escrituras, você está desobedecendo. Esse tipo de confronto faz com que a vítima muitas vezes ela titubeie. Então, quando o controle emocional falha, ele recorre então ao controle espiritual, a uma autoridade sobre um argumento que impõe a você uma submissão. Uma quarta situação que é muito comum do narcisista utilizar é quando a vítima pensa em sair de uma relação amorosa. Esse é um momento clássico. A vítima está na relação com o narcisista, que de alguma forma os dois podem estar no mesmo tipo de ambiente, no mesmo tipo de conceito religioso. E aí, quando então a vítima pensa em sair, o narcisista usa a religião para poder exercer esse controle. O nosso casamento é um propósito de Deus. O que Deus uniu, o homem não separa. A falta de amor vai contrário ao propósito de Deus. Você fez um voto diante de Deus quando você estava na igreja, no templo, ou então no templo religioso que você frequenta? Você vai se arrepender, porque isso está contrariando as leis de Deus. Ou seja, o narcisista, então, ele usa um processo de tornar e deixar você culpada, um medo de estar contrariando a espiritualidade, um medo de estar contrariando a Deus, como forma de submeter você ao argumento dele, a ficar dominada e presa nesse relacionamento. Então, essas situações tendem a fazer com que a vítima fique presa nessa relação entre a culpa e o medo. A culpa e o medo. Isso vai desgastando totalmente esse tipo de saúde mental e emocional da vítima. Eu me lembro, alguns anos atrás, que eu atendi uma mulher que estava num relacionamento abusivo há muitos anos. E vinha num desgaste crescente até que ela chega numa hora que ela está questionando a fé dela, a religião dela, ela está questionando o casamento e o relacionamento dela, e ela demorou muito tempo para perceber que estava sendo manipulada. E o que mantinha ela presa não era apenas o relacionamento, não era apenas o medo dela, era Deus. Segundo as palavras dela, ela falava que o marido dela dizia, e desde o momento que ela começou a questionar, dizia coisas como: o nosso casamento é um propósito de Deus, ele tem uma base divina, ele é santificado, você não pode desistir, porque se você desistir, você vai estar destruindo o conceito da família. E família é um conceito sagrado. Deus odeia quem abandona o casamento, quem vira as costas para o amor. Ela estava então infeliz, emocionalmente destruída, sem saber o que fazer, mas toda vez que ela pensava em sair e pensava então que não aguentava mais, ela ficava num drama de consciência porque ela achava e se sentia como se ela estivesse traindo a própria fé, como se ela estivesse traindo Deus. E quando ela começou a questionar, a resposta dele foi mais contundente: você está sendo usada pelo inimigo, você está sendo usada pelo mal. Você percebe a armadilha? A discussão deixou de ser sobre o relacionamento e ela passou a ser sobre Deus, sobre a religião, sobre a fé da vítima e não sobre o que ela estava sentindo. E quando então Deus entra na equação, quando a religião entra na equação, muitas vítimas passam então anos tentando salvar alguma coisa, aquela relação, aquele casamento, mas que já destruiu totalmente elas por dentro. Porque, em resumo, o objetivo do narcisista é poder mostrar que, se você sai da relação, pode começar a parecer que você está saindo da vontade de Deus, que você não está seguindo mais a vontade de Deus. E isso torna, então,
para a vítima um processo de confusão espiritual, um processo de confusão emocional. Ela começa então a questionar como é que então pode Deus permitir que eu passe por isso. Eu tive uma outra cliente algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, e que ela me falava desse tipo de conflito. Ela frequentava um templo, ela tinha feito uma oração muito fervorosa, ela tinha pedido a Deus que colocasse diante dela um bom homem, um bom marido, para que ela pudesse constituir a família. Ela encontra então alguém da própria igreja, ela começa a se relacionar, se preserva dentro dos preceitos da igreja e eles então se casam. E depois então de se casarem e começarem a morar juntos, ela percebe então que ele tem um traço de narcisismo grandioso, extremamente difícil de lidar. E num dado momento, quando ela está no auge dessa confusão espiritual, ela questiona e ela fica de mal com Deus, porque ela fala assim: eu peço o homem da minha vida, o marido ideal, e é esse o homem que você me traz? E alguém da igreja, um líder espiritual, fala assim: mas se Deus colocou esse homem, é uma prova de você, uma prova para você de resignação, de paciência, de tolerância, porque esse homem precisa de você. Então vejam, a culpa constante que você tem que superar, que você que é responsável, tem uma ansiedade religiosa de poder fazer a coisa certa, mas muito misturada com uma crise de fé, porque é uma fé que então para essa pessoa não faz sentido. Mas a sensação dela de, ao questionar, poder estar traindo Deus, faz então, ao tentar sair da relação, faz com que ela fique então mais confusa, faz com que ela se sinta então mais enlouquecida, com menos fé, causando então uma crise de identidade, uma crise de sentido de vida que pode levar a quadros até depressivos. O abuso emocional, ele machuca a mente, a emoção. O abuso espiritual, ele machuca a alma. Muitas vítimas, elas abandonam a fé não por causa de Deus, mas por causa da manipulação. Muitas pessoas, então, quando começam a questionar, que não parece coerente para elas que esse Deus possa ter permitido aquilo, elas acabam se afastando de Deus, afastando da sua religião, afastando da sua prática, da espiritualidade, porque elas entram numa crise, porque elas associam isso e dissociam isso de Deus, do Deus que ela imaginava. Mas, na verdade, elas estão sendo frutos e vítimas de um grande processo, de um profundo processo de manipulação. Como é que então o narcisista ele usa Deus, a religião, a espiritualidade para te manipular? A primeira coisa que ele vai usar é que Deus me mostrou que você estava errada. Esse tipo de revelação mostra então uma associação desse narcisista com a divindade, com o ser superior, com os espíritos que ele conseguiu de alguma forma ter uma revelação, uma comunicação, dizendo: você está errada. Deus me mostrou, os espíritos me mostraram que você está errada. O mecanismo, então, é mostrar, transformar a opinião pessoal numa autoridade divina, naquilo que é conveniente e útil para uma recomendação de uma superioridade que não se questiona. Discordar dele, então, da pessoa, do narcisista, vira discordar de Deus, vira, então, discordar dos espíritos superiores. Ele, então, não debate, ele decreta, ele revela, e você cumpre. Eu conheci um homem que convivia com uma mulher extremamente narcisista e ela tinha sensitividades, ela percebia os espíritos, o Espírito Santo, e ele chegou para mim e falou assim: mas eu tive, ele considerava a questão de vida passada, eu preciso conviver com essa minha esposa, com tudo que ela faz, com tudo que ela me faz sofrer, porque eu fiz alguma coisa errada com ela numa vida passada e eu já estou fazendo tudo isso para poder resgatar esse passado. E eu falei: mas de onde você tirou isso? Ela uma vez recebeu uma intuição de um espírito dizendo isso, que era para eu concordar com isso, que era para eu me submeter, para eu poder resgatar esse passado doloroso. Ou seja, a própria esposa faz a revelação de um espírito superior, dito superior, para que ele então se submetesse àquela relação. Um outro aspecto que o narcisista usa é a sua culpa espiritual. Vai então fazer com que você se sinta culpada, porque ao se posicionar, você está contrariando, está indo contra aquilo que reza dentro da sua religião. Então, frases comuns: Deus não aceita rebeldia, você está em pecado, você está em perdição, Deus vai te cobrar, você está influenciada pelos espíritos inferiores. Ou seja, o medo espiritual, a culpa crônica de estar sempre achando que está alguma coisa errada, essa ansiedade religiosa de poder fazer o certo, acaba então deixando você presa a esse tipo de relação. A vítima começa a ter medo de estabelecer limites, porque parece que colocar limites vai contra aquilo que ela acredita como divino.
Uma das formas também é a distorção dos textos sagrados, dos livros religiosos, das obras religiosas, ou seja, é o que nós chamamos de cherry picking, ou seja, ele seleciona, ele faz pequenos fragmentos dos textos, pequenos fragmentos de livros dentro da religião, seleciona aqueles que confirmam a necessidade de uma submissão, a necessidade de uma concordância, uma necessidade de uma resignação. E ignora, então, a parte dos textos que fala sobre amor, compaixão, dignidade, companheirismo, fraternidade, para usar apenas aqueles que falam de um poder top-down, daqueles de submissão. Usar a religião para legitimar um tipo de hierarquia e não necessariamente como libertação, como crescimento, como ampliação da consciência. Esse narcisista, então, ele usa o sagrado como argumento final e você cumpre. Ele pode usar também uma outra tática que é muito comum, a imagem de santidade em público. Então, ele é visto como um ser espiritual, como alguém que está associado às escrituras, como tem uma prática da espiritualidade. Ele parece, então, moralmente superior, principalmente no narcisista comunal. Ele, então, tem sempre um sorriso compassivo, ele tem uma fala mansa, mas é ditador na forma como ele argumenta. Ele critica a fé dos outros, porque nós na nossa religião, porque nós então aqui, ou seja, ao criticar a fé dos outros, ele se coloca então como sendo então superior. Mas na intimidade, ele acaba então invalidando você, ele acaba humilhando e diminuindo você, ele controla, então tudo aquilo que ele mostra no público, ele não consegue exercer na vida privada, na intimidade da vida privada. Para a igreja, para o templo, ele é um exemplo. Para você, ele é um opressor que te deixa sempre em prontidão, na dúvida do que vai acontecer logo em seguida. Uma outra coisa que o narcisista usa muito é o perdão como uma anulação do abuso. Uma forma de anular o abuso é perdão. Ou seja, normalmente as frases típicas Deus manda perdoar. Então, se eu fiz alguma coisa e você está dizendo, então você precisa perdoar. Eu já pedi perdão a Deus, eu já fiz a minha confissão, eu já fiz a minha forma de autopunição. Ou seja, ele transforma o perdão num cancelamento da responsabilidade dele. Num perdão como se você tivesse que perdoar porque isso é digno de Deus, ou então que ele já conseguiu o perdão de Deus. E com isso você não pode questionar. Ele transforma, então, nesse cancelamento para poder assumir a responsabilidade e ter que chegar para você e falar assim: me desculpa, me perdoa, como é que eu posso reparar? Porque ele, então, consegue essa anulação do abuso, ele justifica o abuso e você não pode falar nada. O perdão, então, ele não elimina a consequência. O perdão, ele não obriga a permanência. O perdão apenas anula a responsabilidade dele sobre o que ele fez. Uma outra coisa é uma aplicação do gaslighting natural e normal, comum, infelizmente, no narcisista, mas é o que a gente chama de gaslighting natural, espiritual. Esse gaslight que naturalmente o narcisista usa, mas tem uma conotação espiritual. Quais são os tipos de frases que normalmente você vai encontrar? Você está sendo usado pelo inimigo, você está sendo influenciada pelos espíritos negativos, pelos obsessores. Isso é falta de fé. Você que não é firme na sua fé, o seu coração está endurecido, você está então agora tomada de uma falta, não está tocada por Deus. Ou seja, ele invalida a sua percepção do que está chamando isso de um problema espiritual, chamando isso de uma inferioridade espiritual, e que você que está confundindo, que você que não sabe como se posicionar e manter uma fé inabalável. Quando você então começa a duvidar da sua fé por causa dele, a manipulação já está instalada e é muito mais difícil de você sair. Um outro instrumento que o narcisista usa é o isolamento religioso. Ele afasta você dos líderes que são conscienciosos, daqueles que orientam, aqueles que são mais amorosos. Ele diz então que não são espirituais, que os outros que estão aconselhando não são tão cultos como ele, não conhecem tanto a doutrina, não conhecem tanto da religião, não estão tão conectados com os espíritos superiores. Ele se coloca então nesse isolamento como o único mediador entre você e Deus, se colocando então numa situação de superioridade, e o resultado para você é que você cria uma dependência espiritual desse indivíduo para ter uma conexão saudável com Deus. Mas, na verdade, essa é uma forma perversa de isolamento e de manipulação. A realidade, então, que a clínica vem me mostrando esses anos todos, mostra uma verdade muito dura, mas que precisa ser considerada por você, que é uma vítima desse tipo de abuso espiritual.
O amor, a sua dedicação, inclusive a religião, ela não cura o narcisista. E a oração não transforma quem não reconhece o próprio erro. Há uma dificuldade das pessoas, então, conseguirem se posicionar diante da religião, mas também diante da sua saúde psíquica e emocional. Os narcisistas, então, eles não assumem a responsabilidade. Eles terceirizam a responsabilidade. Eles vão usar, então, essa divindade como forma de justificar. Eles acreditam que sempre estão certos, e se eles se associam a Deus, ele é, então, a palavra e o instrumento de Deus. Eles usam a legitimidade de Deus para confirmar essa certeza, essa sua verdade, aquilo que eles estão falando para você. Isso torna dificílimo que você consiga argumentar, que você consiga questionar, porque você tem que se submeter, porque simplesmente é a verdade. Se alguém então precisar usar Deus para te controlar, essa pessoa não confia da própria autoridade. Ela utiliza então esse artifício para garantir que você se submeta a uma autoridade, porque ele, no fundo, teme, ele duvida da sua própria autoridade. Então, agora para a gente fechar esse vídeo, eu quero te dizer que quando você considera Deus, a religião, os espíritos superiores, Deus não precisa de um advogado, Deus não precisa de um porta-voz, Deus não precisa de usar uma ameaça, Deus não precisa ser usado como arma. Se alguém usa a sua fé para te diminuir, culpar você ou te silenciar, talvez não seja a espiritualidade, talvez não seja Deus, talvez seja alguém tentando te manipular. Mas existe então alguma coisa ainda mais perigosa que você precisa estar atento. Por que então algumas pessoas são mais vulneráveis a esse tipo de manipulação religiosa? No próximo vídeo eu vou te explicar como que os traumas emocionais, a carência espiritual, a carência emocional pode criar um terreno perfeito para esse tipo de controle. Clique nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela e eu vou poder te explicar um pouco mais sobre esse narcisista.